Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre uma suposta criatura misteriosa, que não sabemos se é real ou apenas uma lenda, o monstro do Lago Ness. E se você gosta de lendas urbanas, curiosidades e variedades, eu te convido a se inscrever no canal para não ficar de fora dos vídeos novos que rolam por aqui toda semana, e sem mais enrolação vamos para a lenda. O monstro do Lago Ness, ou Ness como foi apelidado, seria uma espécie de réptil aquático que, segundo teorias, se pareceria muito com um dragão, ou com um plesiosauro, um extinto réptil marinho que teria vivido entre 200 a 65 milhões de anos atrás nos oceanos da Terra. Nessie, a criatura misteriosa, supostamente viveria no Lago Ness, localizado na cidade de Inverness, das Terras Altas da Escócia, no Reino Unido. Diversos relatos de supostos avistamentos, e até imagens, foram divulgadas ao longo dos anos, sendo um dos enigmas mais populares até os dias de hoje. E para entendermos melhor aonde toda essa história começa, teremos que voltar no tempo, mais precisamente no século 6 depois de Cristo. As mais antigas menções da tal criatura chegam a nós através de uma biografia escrita no século VII, de São Columbo ou São Columbano, um antigo monge missionário irlandês. A biografia foi escrita quase um século depois de sua morte. O missionário ficou conhecido por fundar monastérios e realizar, digamos que, milagres. Vale lembrar que estamos falando de uma época onde as pessoas eram extremamente supersticiosas. E nessa biografia, um capítulo em específico chama a atenção, e acredita-se ser a primeira evidência de Nessie, e título diz: como um monstro aquático foi expulso pela oração deste santo homem. Este capítulo relata que São Columbo estava viajando com alguns companheiros quando chegaram às margens do Lago Ness e notaram que algumas pessoas estavam enterrando um corpo de um homem que tinha sido atacado por um monstro marinho. Sem medo, Columbano pede que um de seus seguidores atraia a criatura, e foi nesse momento que a grande fera teria aparecido. Segundo o escrito, o missionário teria levantado sua mão, invocado o nome de Deus, e feito o sinal da cruz, desafiando o monstro. Ele teria dito: não irás mais longe, nem tocar ao homem, retroceda com toda a velocidade. A biografia relata que o monstro marinho obedeceu à ordem do santo, saindo assustado, fugindo mais rápido do que se tivesse sido tirado com cordas. Essa história teria sido ponto de disparo para a sequência de muitas outras, embora o monstro do Lago Ness, como conhecemos, só teria ficado conhecido assim muitos e muitos anos depois. Mas por conta das superstições, é claro que o texto perde um pouco da credibilidade. Mas mesmo assim, não podemos deixar de incluir essa história quando se trata de Nessie. E para chegarmos na criatura como conhecemos atualmente, teremos que construir uma espécie de linha do tempo, com os principais supostos relatos. Vem comigo. O primeiro relato autenticado de avistamentos oficial do monstro do Lago Ness foi em 1880, quando um mergulhador profissional chamado Duncan MacDonald estava procurando um navio de carga afundado em Fort Augustus, que se localiza em extremo sudoeste do Lago Ness. Ele foi contratado pela seguradora para encontrar o navio. O homem desceu até as profundezas do lago e chegou onde estava situado tal navio afundado. Nesse momento, ele teria iniciado suas tarefas normalmente, quando de repente, ele viu uma enorme criatura ali também. O bicho estava deitado sobre uma rocha próximo ao barco. Assustado, Duncan fez um sinal brusco para ser içado e recolhido ao seu barco de apoio, onde estavam também sua equipe de trabalho. Seus colegas acharam um homem muito apavorado. Tentando manter a calma, o mergulhador afirma que enquanto analisava a carga afundada, viu um animal gigantesco que se parecia com um réptil ou um sapo enorme, que o deixou em pânico. Bom, se ele viu ou não, ou se até mesmo se confundiu, não se sabe, mas o fato é que Duncan nunca mais quis fazer mergulhos nem no Lago Ness, nem em regiões próximas. Seja lá o que ele tenha visto, o deixou traumatizado. Em 1923, 43 anos após esse acontecido com um mergulhador, Alfred Cruikshank relatou ter visto um ser com cerca de 3 metros de comprimento. Segundo ele, o ser alado teria um dorso arqueado.
no dia 2 de maio de 1933, foi relatado pelo jornal local de Inverness, em uma reportagem cheia de sensacionalismo, que um casal afirmavam terem visto um monstro marinho entrando e saindo da água, tal como golfinhos. A notícia se espalhou, e os boatos começaram a surgir. O alvoroço foi tão grande, que até um circo ofereceu uma recompensa de 20.000 libras para quem capturasse a criatura monstruosa. Nessa época, milhares de pessoas foram em busca da tal fera, porém ninguém encontrou o ser misterioso. Seguiu-se uma onda de supostos registros visuais, mas foi em 19 de abril de 1934 que tivemos a primeira fotografia de Nessie, a famosa fotografia do cirurgião Wilson. A fotografia foi um sucesso, circulou pela imprensa mundial como sendo uma prova absoluta da existência do monstro do Lago Ness. Porém, para a decepção de muitos, décadas depois, mais precisamente em 1994, Marmaduke Wetherell confessou para o jornal Daily Mail ter falsificado a icônica fotografia, e mais, ele teria usado o nome do Dr. Wilson como autor para que a fotografia passasse mais credibilidade. A foto era, na verdade, um pescoço de plástico montado em cima de um submarino de brinquedo, e assim foi criado a fotografia memorável, o monstro do Lago Ness, só que de Taubaté, zoeira pessoal, sacanagem, vamos em frente. Mas como a esperança é a última que morre, em 2003, já com novas tecnologias e câmeras que poderiam ser instaladas debaixo da água, a equipe da BBC organizou uma expedição para investigar a fundo o Lago Ness. Assim eles coletaram amostras dos mais diversos animais e plantas para fazer testes de DNA. Nas amostras não houve nenhuma comprovação da existência de dinossauros, tubarões ou esturjões como previsto. Na verdade, as amostras apontaram uma grande quantidade de enguias, e das mais diversas. Então a equipe concluiu que havia uma grande possibilidade de enguias gigantes serem confundidas com monstros marinhos. Será? Porém, novas dúvidas sobre a existência de Nessie surgem. Em 25 de maio de 2007, Gordon Holmes, um técnico de laboratório de 55 anos, fez uma gravação de vídeo onde ele diz ter uma criatura preta, com cerca de 45 pés de comprimento, o equivalente a mais ou menos 13.716 metros, e a tal criatura teria se movido rapidamente na água. O vídeo foi estudado e analisado por biólogos. Eles chegaram à conclusão de que se tratava sim de imagens originais, e mais, o animal era uma espécie não identificada. Eles levantaram a hipótese de que, pela semelhança física, seria um animal semelhante a um plesiosauro, o extinto réptil marinho que mencionei no começo do vídeo. O vídeo está entre uma das mais brilhantes e convincentes aparições de Nessie já feitas. Inclusive, a BBC da Escócia transmitiu o vídeo no dia 29 de maio do mesmo ano, mas ainda assim, não é considerada uma prova da existência do monstro. Em 2022, houve uma temporada de supostos avistamentos, em um outro vídeo feito por uma câmera que está constantemente apontada para o Lago Ness, que, por falar nisso, é o segundo maior lago escocês, possuindo 37 quilômetros de extensão e 230 metros de profundidade. A história do monstro do Lago Ness inspirou documentários e até filmes, sendo uma das lendas mais conhecidas e misteriosas do mundo. Por não haver nenhuma prova concreta de Nessie, céticos acreditam que a criatura não passa de fruto da imaginação humana. Já para outros, a criatura do lago é sim real, e algo bastante interessante é que novos supostos avistamentos são relatados, cerca de 10 relatos por ano, o que aguça a curiosidade e levanta debates entre as pessoas. E você, acredita no monstro do Lago Ness? Se ele for real, seria ele uma espécie ainda desconhecida pela ciência, tipo um dinossauro sobrevivente, ou tudo não passaria de uma grande confusão? O que seria essa tal criatura misteriosa? O monstro marinho do Lago Ness seria real? Bom, talvez sim, talvez não, não saberemos. Curte, compartilhe e se inscreva no canal. Um beijo e até a próxima.